Segundo Crônicas capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, imolou-se o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou, não tereis mais esta carga sobre os vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas casas paternas, e segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e o de Salomão, seu filho. E estai no lugar santo segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família levítica. Também imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ora, Josias deu aos filhos do povo, a todos que ali estavam, cordeiros e cabritos do rebanho em número de 30.000, todos para os sacrifícios da Páscoa, e 3.000 novilhos, isto era da fazenda do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Também Conanias, e Semaías e Netanel, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 cordeiros e cabritos e 500 novilhos. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas pelas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, e estes esfolavam as reses. E puseram à parte os holocaustos para os distribuírem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, a fim de que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os novilhos. Assaram a Páscoa ao fogo, segundo a ordenança, e as ofertas sagradas cozeram em panelas em caldeirões e em tachos, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite em oferecer os holocaustos e a gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Imã e de Jedutum vidente do rei, como também os porteiros estavam a cada porta, não precisaram se desviar do seu serviço, porquanto seus irmãos, os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa, e para oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali estavam celebraram a Páscoa naquela ocasião, durante 7 dias, a festa dos pães ázimos. Nunca se celebrara em Israel uma Páscoa semelhante a essa, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrara tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Neco, porém, mandou-lhe mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa a qual faço guerra, e Deus mandou que me apressasse. Deixa de te opores a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Todavia Josias não quis virar dele o seu rosto, mas disfarçou-se para pelejar contra ele, e não querendo ouvir as palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o removeram do carro e pondo no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu, e foi sepultado nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Também Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Ora,
o restante dos atos de Josias, e as suas boas obras em conformidade com o que está escrito na lei do Senhor. E os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas capítulo 36. O povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeoacás 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porquanto o rei do Egito depôs em Jerusalém, e condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim, mas a seu irmão, Jeoacás, Neco tomou e o levou para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias a fim de o levar para a Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Jeoiaquim, e as abominações que praticou, e o que se achou contra ele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera seguinte o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, juntamente com os vasos preciosos da casa do Senhor, e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração, para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Por isso fez vir sobre eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos nem dos decrépitos, entregou-los todos nas mãos. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo todos os seus palácios, e destruíram todos os seus vasos preciosos. E aos que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados, pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem é entre vós de todo o seu povo suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá.
Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, com ouro, com bens e com animais, afora a oferta voluntária para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim e os sacerdotes, e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertara, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com animais e com coisas preciosas, afora tudo o que se ofereceu voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou-os pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro foram conduzidos de Babilônia para Jerusalém.